Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho parou entre as murtas que estavam na parte mais baixa, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Perguntei: o que significam estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei o que significam. Então o homem que estava entre as murtas explicou: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Zacarias 1 versículos de 9 a 11. Numa visão apocalíptica, os selos são abertos, revelando os 4 cavaleiros que trazem julgamento à terra. Como descrito em Apocalipse 6, 1 a 8, o primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista e o domínio. O segundo, em um cavalo vermelho, representa a guerra e a violência. O terceiro, em um cavalo preto, traz a fome e a escassez. E o quarto, montado em um cavalo pálido, personifica a morte e o inferno. O primeiro cavaleiro surge, coroado e empunhando um arco, avançando como um conquistador determinado. Sua chegada é acompanhada pela promessa de vitória, mas também pela sombra da falsidade e do engano. Ele cavalga com a pretensão de trazer paz, mas seu verdadeiro propósito é semear a discórdia e a opressão. O segundo cavaleiro aparece, brandindo uma grande espada vermelha, símbolo da guerra e do derramamento de sangue. Seu galope é marcado pela destruição e pelo caos, enquanto ele espalha o terror e a carnificina por onde passa. Ele é o flagelo da humanidade, trazendo consigo a terrível inevitabilidade dos conflitos armados. O terceiro cavaleiro surge, segurando uma balança na mão, representando a fome e a escassez que assolam a terra. Seu avanço é acompanhado pela devastação das colheitas e pela carestia generalizada. O desespero se espalha à medida que os recursos se esgotam e a miséria se instala entre os povos. O quarto cavaleiro surge, montado em um cavalo pálido, cujo nome é Morte, e o inferno o segue de perto. Sua chegada é marcada pelo terror e pela aflição, enquanto ele ceifa vidas sem piedade. Ele é o último dos cavaleiros, trazendo consigo o fim de todas as coisas e a inevitabilidade do juízo final. À medida que os 4 cavaleiros avançam, a humanidade é confrontada com o julgamento divino e a necessidade de arrependimento. Suas ações são um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana e da urgência de buscar a redenção. O destino da humanidade pende na balança, enquanto o mundo enfrenta o desafio de escolher entre o caminho da destruição e o caminho da salvação. Apesar da terrível fúria dos 4 cavaleiros, há uma centelha de esperança que brilha no horizonte. Como prometido em Apocalipse 21:4, um dia todas as lágrimas serão enxugadas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A esperança em Deus e sua promessa de redenção sustenta os corações dos fiéis, mesmo nos tempos mais sombrios. Enquanto os 4 cavaleiros avançam, uma batalha espiritual se desenrola nos corações da humanidade. É uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Aqueles que permanecem fiéis a Deus resistem às tentações do mal, enquanto outros sucumbem ao seu poder enganador. Apesar do caos e da destruição causados pelos 4 cavaleiros, o Evangelho da Salvação continua a ser proclamado ao redor do mundo. O convite à reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna ressoam como uma resposta de esperança em meio à desesperança. À medida que os 4 cavaleiros avançam, muitos são levados ao arrependimento e à busca de restauração espiritual. Eles reconhecem a sua necessidade de Deus e buscam sua graça e perdão. É um tempo de despertar espiritual e renovação para aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Diante da ameaça representada pelos 4 cavaleiros, surge um chamado à santidade e separação do mal. Aqueles que pertencem a Deus são chamados a viver vidas santas e irrepreensíveis, refletindo sua luz em um mundo mergulhado na escuridão. Apesar da devastação causada pelos 4 cavaleiros, a esperança na promessa de Deus permanece inabalável. Como declarado em Apocalipse 21:5. Ele faz todas as coisas novas, e um dia todo o sofrimento e dor serão substituídos pela alegria eterna em sua presença. Enquanto os 4 cavaleiros continuam a avançar, a humanidade se prepara para o grande dia do Senhor. É um tempo de vigilância, oração e preparação espiritual, à medida que o mundo aguarda a manifestação final do poder e da glória de Deus. Enquanto os 4 cavaleiros cavalgam pela terra, a busca pela verdade se intensifica. As pessoas procuram compreender o significado por trás dos eventos apocalípticos, buscando discernir os sinais dos tempos e entender os propósitos de Deus.
É um tempo de reflexão profunda e investigação espiritual, à medida que as mentes e os corações se abrem para a sabedoria divina. Diante da devastação causada pelos 4 cavaleiros, muitos têm um despertar de consciência. Eles reconhecem a fragilidade da vida humana e a impermanência deste mundo. Esse despertar os leva a repensar suas prioridades e buscar uma conexão mais profunda com o divino. É um momento de transformação espiritual e renovação interior para aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Apesar das dificuldades e desafios impostos pelos 4 cavaleiros, a solidariedade humana emerge como uma força poderosa. As pessoas se unem em comunidades de apoio mútuo, compartilhando recursos, consolando os aflitos e cuidando uns dos outros. É um testemunho do poder do amor e da compaixão em tempos de crise, à medida que a humanidade se une em busca de um futuro melhor. Enquanto os 4 cavaleiros continuam a avançar, a busca por respostas se intensifica. As pessoas questionam o significado por trás dos eventos apocalípticos e buscam entender o propósito por trás do julgamento divino. É um tempo de busca espiritual e indagação intelectual, à medida que a humanidade procura encontrar significado e esperança em meio ao caos e à incerteza. Apesar dos desafios apresentados pelos 4 cavaleiros, a promessa da vitória final de Deus permanece inabalável. Como declarado em Apocalipse 17:14, Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e aqueles que estão com Ele são chamados, escolhidos e fiéis. É um lembrete de que, no final, a justiça prevalecerá e a luz triunfará sobre as trevas. Diante da ameaça representada pelos 4 cavaleiros, surge um chamado ao arrependimento e à transformação espiritual. As pessoas são convidadas a voltar-se para Deus em arrependimento genuíno, abandonando o pecado e buscando sua graça e perdão. É um tempo de retorno ao Senhor e de renovação espiritual para aqueles que desejam receber sua misericórdia e salvação. Mesmo diante da assustadora marcha dos 4 cavaleiros, a esperança não se extingue. Ela se renova nos corações daqueles que confiam no poder redentor de Deus. É um momento de fortalecimento da fé e da confiança na promessa divina de restauração e renovação. Enquanto os 4 cavaleiros avançam, uma chamada urgente à oração ressoa em toda a terra. As pessoas se voltam para Deus em busca de orientação, proteção e força para enfrentar os desafios que se apresentam. É um tempo de comunhão íntima com o Criador, onde as petições são elevadas e as súplicas são feitas diante do trono da graça. À medida que os 4 cavaleiros prosseguem em sua jornada, a humanidade se prepara para o grande dia do julgamento. É um tempo de reflexão sobre as próprias ações e motivações, e de busca pela reconciliação com Deus. As pessoas se esforçam para viver vidas de retidão e santidade, em antecipação ao encontro com o Juiz Supremo. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos 4 cavaleiros, muitos encontram uma renovada fé e confiança em Deus. Eles reconhecem sua soberania sobre todas as coisas e seu poder para trazer redenção mesmo nos momentos mais sombrios. É um tempo de fortalecimento espiritual e crescimento na graça para aqueles que confiam no Senhor. Enquanto os 4 cavaleiros continuam sua marcha implacável, surge um chamado ao testemunho fiel. As pessoas são encorajadas a permanecer firmes em sua fé e a proclamar as boas novas do Evangelho a todos os que estão ao seu redor. É um tempo de coragem e ousadia, à medida que os seguidores de Cristo enfrentam a oposição e proclamam a verdade em meio à adversidade. Mesmo diante da ameaça representada pelos 4 cavaleiros, a promessa da redenção final de Deus permanece inabalável. Como declarado em Apocalipse 21 versículos 3 e 4, um dia ele enxugará todas as lágrimas dos olhos e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. É um lembrete do amor e da fidelidade de Deus, que guiará seu povo até o fim dos tempos. Enquanto os 4 cavaleiros avançam, surge uma resistência decidida ao mal e à opressão que representam. As pessoas se unem em solidariedade, determinadas a proteger os vulneráveis e a lutar pela justiça e pela verdade. É um tempo de coragem e determinação, onde a luz brilha mais intensamente nas trevas. Apesar da devastação causada pelos 4 cavaleiros, a busca pela paz persiste. As nações se esforçam para resolver seus conflitos de forma pacífica e cooperativa, buscando uma solução que beneficie a todos. É um tempo de diálogo e diplomacia, onde a esperança de um mundo mais pacífico e harmonioso permanece viva. Mesmo diante da destruição causada pelos 4 cavaleiros, há sinais de renovação na criação.
A natureza se recupera lentamente, mostrando uma capacidade incrível de regeneração e restauração. É um lembrete do poder criativo de Deus e de sua promessa de fazer todas as coisas novas. À medida que os 4 cavaleiros avançam, a humanidade é confrontada com sua própria fragilidade e limitação. Ela reconhece sua dependência de Deus e sua soberania sobre todas as coisas. É um tempo de humildade e submissão, onde as pessoas se voltam para o Senhor em busca de orientação e proteção. Apesar do terror provocado pelos 4 cavaleiros, a esperança continua a brilhar nos corações daqueles que confiam em Deus. Eles se agarram à promessa da vitória final do bem sobre o mal e da vida sobre a morte. É um tempo de fé inabalável e confiança na providência divina. Diante da iminente chegada dos 4 cavaleiros, surge um chamado à preparação espiritual. As pessoas são exortadas a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem para Deus com todo o coração. É um tempo de vigilância e santificação, onde cada indivíduo é chamado a se preparar para o grande dia do Senhor. Enquanto os 4 cavaleiros se aproximam, as pessoas buscam refúgio na palavra de Deus. Elas encontram conforto, orientação e esperança nas Escrituras, que são uma fonte de verdade inabalável em meio à turbulência do mundo. É um tempo de intimidade com o Criador, onde a comunhão com Ele fortalece os corações e as mentes. Diante da ameaça dos 4 cavaleiros, a Igreja se levanta como um farol de luz e esperança. Ela proclama o Evangelho com ousadia, oferecendo consolo aos aflitos e esperança aos desesperados. É um tempo de unidade e solidariedade, onde os crentes se apoiam mutuamente e compartilham o amor de Cristo com um mundo necessitado. Apesar dos desafios apresentados pelos 4 cavaleiros, o espírito humano mostra uma resiliência surpreendente. As pessoas se recusam a ceder ao desespero, encontrando força e determinação dentro de si mesmas. É um tempo de coragem e perseverança, onde a humanidade demonstra sua capacidade de superar até mesmo as circunstâncias mais adversas. Enquanto os 4 cavaleiros avançam, ressoa um chamado à misericórdia e ao perdão. As pessoas reconhecem sua própria fragilidade e pecaminosidade, e clamam pelo perdão de Deus. É um tempo de humildade e contrição, onde a humanidade se volta para o Senhor em busca de sua graça redentora. À medida que os 4 cavaleiros se aproximam de seu destino final, a humanidade se prepara para o julgamento final. As pessoas examinam suas vidas à luz da verdade eterna, buscando reconciliação com Deus e com seus semelhantes. É um tempo de reflexão e autoavaliação, onde cada indivíduo se confronta com a realidade da própria mortalidade e da necessidade de arrependimento. Apesar da terrível ameaça representada pelos 4 cavaleiros, a promessa da vida eterna em Cristo permanece como uma âncora para a alma. Os crentes se agarram à esperança da ressurreição e da vida além da morte, confiando na promessa de Deus de um novo céu e uma nova terra. É um tempo de fé inabalável e confiança na fidelidade do nosso Salvador. À medida que os 4 cavaleiros se aproximam, ressoa um chamado ao arrependimento e à volta para Deus. As pessoas reconhecem a necessidade de abandonar seus caminhos pecaminosos e se voltar para o Senhor em busca de perdão e salvação, como está escrito em Isaías 55 versículos 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Apesar da iminente chegada dos 4 cavaleiros, a esperança na promessa de Deus permanece inabalável. Como proclamado em Romanos 8:38-39, porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto os 4 cavaleiros avançam, os crentes encontram proteção sob as asas do Altíssimo. Como afirmado em Salmos 91:4, dele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Apesar dos desafios apresentados pelos 4 cavaleiros, os crentes confiam na vitória que têm em Cristo Jesus. Como declarado em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio ao caos causado pelos 4 cavaleiros, os crentes encontram conforto na promessa da presença constante de Deus.
Como afirmado em Deuteronômio 31:6, esforçai-vos, e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, ou não te deixará, nem te desamparará. Enquanto os 4 cavaleiros avançam, os crentes confiam na providência divina que os guia e protege. Como está escrito em Provérbios 3 versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Enquanto os 4 cavaleiros se aproximam, surge uma busca pela justiça de Deus em meio à turbulência e injustiça do mundo. Os crentes clamam pelo estabelecimento do reino de Deus, onde a verdade prevalecerá e a justiça será plenamente realizada. Como declarado em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. À medida que os 4 cavaleiros avançam, os crentes são chamados a demonstrar coragem e firmeza em sua fé. Eles são encorajados a permanecerem firmes na verdade do Evangelho, mesmo diante das adversidades e perseguições. Como afirmado em 1 Coríntios 16:13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Enquanto os 4 cavaleiros se aproximam de seu destino final, os crentes se preparam para o grande dia do Senhor. Eles vivem em expectativa e prontidão espiritual, aguardando com fé a segunda vinda de Cristo. Como declarado em 2 Pedro 3,10, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Mesmo diante da ameaça representada pelos 4 cavaleiros, os crentes confiam na palavra de Deus como sua âncora e guia. Eles encontram força, consolo e orientação nas Escrituras, que são uma luz em meio à escuridão do mundo. Como afirmado em Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Apesar da devastação causada pelos 4 cavaleiros, os crentes têm a esperança firme na vida eterna que lhes aguarda. Eles confiam na promessa de Jesus em João 14 versículos 2 e 3, e na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, ou vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Neste turbulento cenário apocalíptico, os 4 cavaleiros representam os desafios e provações que a humanidade enfrenta. No entanto, para os crentes, eles também são um lembrete poderoso da esperança que temos em Deus. Apesar das dificuldades e tribulações, confiamos na promessa de que Ele está conosco em meio ao caos, nos protegendo, guiando e fortalecendo. E assim, enquanto os 4 cavaleiros continuam sua marcha, nós, como crentes, permanecemos firmes na fé, confiantes na vitória final que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que possamos viver cada dia na expectativa de sua volta e na certeza de sua promessa de vida eterna para todos que creem nele. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para mais.